Boa noite. Eu acho que a questão dos dias que devem chegar, talvez. E nós temos que começar, porque já são 2 minutos passados das 8, né? Então, eu passo a palavra para a Já estamos. Boa noite. Eu gostaria inicialmente que as pessoas que estão online pudessem dar um feedback se estão nos ouvindo corretamente. Alguém pode estar conferindo se está boa ainda. Não tem Ninguém entrou. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Ninguém bom, estamos assim mesmo? Então, boa noite a todos presentes aqui no nosso meio e também aqueles que irão assistir futuramente online ou de outra forma, em grupo, ou talvez na própria igreja. Em nome do IRET, nós damos as boas-vindas então, para mais essa palestra de estudos referente ao falar com o nosso palestrante, o pastor Acácio, bem-vindo no nosso meio. Né? Eu vou ler um pedaço de Atos dos Apóstolos, alguns versículos nos quais nós refletimos hoje de manhã na pastoral aqui da nossa igreja, em que Paulo se despede dos presbíteros de Atos 20, no versículo 25 em diante. Atos 20 e 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, uma ênfase maior, de novo nesse versículo 28, cuidem vocês mesmos. É o assunto de hoje também, né? Sobre o nosso cuidado, a nossa intenção, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Então, que Deus possa nos fortalecer através também dessa palavra que ouviremos do pastor Acácio. Gostaria de nos dirigirmos em oração. Querido Deus e Pai, chegamos na sua presença e lhe agradecemos que podemos estar aqui reunidos, sabendo que também estás aqui conosco. Obrigado, Pai, por mais esta noite onde nós podemos ser fortalecidos. Que o seu poder possa agir no íntimo do nosso ser, através do seu Espírito Santo, para que Cristo seja Senhor em nossas vidas. E que assim possamos pastorear o seu rebanho com diligência, mas que também possamos cuidar de nós mesmos, buscando a sua face, na sua palavra, em oração, também na sua presença. Senhor, que ilumines o pastor Acácio, seu Espírito também dirija a ele na palestra, na mensagem que lhe trará para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, passo a palavra agora do pastor Acácio. Eu recebi um retorno que o som está pipocando um pouco. Aham.
Olá, então, é um privilégio muito grande. Eu me sinto honrado com a chance de lhes transmitir um pouco daquilo que tenho podido estudar. Me senti honrado e feliz em poder abordar esse assunto com vocês. E sei que estou falando para um grupo que está comigo aqui neste recinto. E só Deus sabe quantos mais ouvirão, terão acesso a essa ministração. Portanto, é uma alegria muito grande e em nome desse Deus maravilhoso, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos juntos para esta reflexão e que Ele nos conduza ao estudo do tema O Chamado e a Vida Espiritual do Oficial. Eu sei que faço parte de um universo bem maior. Quando outros palestrantes já estiveram e estarão abordando um pouco mais sobre o tema maior, que é o oficialato. E coube a mim a alegria de falar sobre o chamado e a vida espiritual do oficial. Um assunto que eu gostaria de abordar em 4 subtópicos, ou bem objetivamente. Então eu gostaria de trabalhar de maneira que ao final do 4º tópico vocês saberão que nós teremos encerrado a nossa reflexão. Eu quero falar inicialmente a respeito da importância do tema, não necessariamente a importância do preletor, mas a importância do tema. Quero falar-lhes também sobre a fundamentação bíblica, que é indispensável. Nós vamos trabalhar nesse viés. Abordar que a responsabilidade de liderar, ela é compartilhada. Ou seja, existe por um lado a responsabilidade do oficial, mas existe por outro lado a grande, preciosíssima responsabilidade da igreja local. Então, nenhum vai se dar tão bem no processo da caminhada ministerial, a menos que, olhando para o lado, perceba que existe ali uma responsabilidade que é compartilhada, que deve ser compartilhada. E, finalmente, eu gostaria, assim, de encerrar trazendo um veredito para o nosso meio, incentivando a todos nós, e, por que não, pensando a começar em mim, que não devemos desistir, mas insistir em acertar. Nós às vezes caminhamos de tal maneira que, a depender de todas as considerações que fazemos, o tema e a prática do oficialato são assuntos que são facilmente deixados de lado, em função da complexidade que às vezes está em volta dele quando ele é abordado, quando ele é tratado. Então, sem mais, eu gostaria de ir ao nosso primeiríssimo tópico, que é a importância do tema. Eu creio que quem organizou o evento não perderia tempo em trabalhar temas que não fossem relevantes. Nós tivemos uma abordagem muito boa na semana passada e teremos outras nas semanas que virão. Mas eu fiquei profundamente grato a Deus porque aquilo que me coube tratar com vocês é algo que tem estado tão próximo do meu coração. Tem, na verdade, conduzido a minha percepção e prática enquanto pastor. Então vai ser bom demais conversar sobre isso com vocês. A importância do tema. O nosso tema, gente, ele é indispensável por diversas razões, mas é essencial que, enquanto cristãos, nós vivamos para servir a Cristo. Nós partimos desta plataforma. Ele é o nosso dono. Nós o chamamos de o nosso Senhor. Então, a necessidade de líderes, segundo o coração de Deus, está presente em todo momento da vida da igreja. Se a igreja é de Cristo, importa que ele prevaleça nela, que ele impere nela, que ele faça acontecer o que ele quer que realmente aconteça. E bons líderes para a igreja são aqueles que Deus estabelece. Nós partimos deste princípio. Se a igreja é de Deus, não adianta queremos colocar líderes extraordinários segundo os homens. Partimos desse princípio. Então, em nossa reflexão, nós vamos nos ater ao tema proposto, pressupondo que os oficiais, tanto os presentes aqui nesse instante, quanto aqueles que ouvirão ou participarão disso no futuro, foram verdadeiramente chamados e que agora querem estabelecer exemplo de vida realmente espiritual, piedosa,
porque é disso que as pessoas vão desfrutar no seu futuro, quando olharem para o ofício que já está sendo exercido nas nossas vidas. Então, o oficial na igreja de Jesus é aquele que recebeu um ofício. Eu queria dizer que não há segredo. O que é um oficial? Por que oficialado? Então, é simples como o que vocês podem acompanhar. O oficial na igreja de Jesus é aquele que recebeu um ofício. Este é o oficial. Não são patentes nos ombros, não são títulos outros recebidos, mas quem recebeu um ofício do Senhor Jesus é feito, então, um oficial. Pois bem, nas abordagens do reino de Deus, ninguém se faz oficial. Nós somos feitos oficiais quando chamados a um ofício qualquer. A questão é pastorado, é presbiterato, é diaconato. O que é? Ou eu não sei muito bem qual é o meu chamado. Mas seja qual for, é importante nós não nos esquecermos que ninguém no reino de Deus, para servir a Deus, se faz oficial. O oficial que não foi chamado àquele papel não vai atingir os propósitos de Deus, por mais que ele se esforce. Então nós temos aqui duas frentes. Gente que não foi chamada e quer fazer do seu jeito, e gente que foi chamada, mas não quer fazer do jeito de Deus. Perceberam que são duas frentes e as duas precisam ser abordadas? A próxima é que o oficial pode ser totalmente convicto do seu chamado, mas se ele descuidar da sua vida espiritual, também não vai atingir os propósitos de Deus em relação ao seu chamado. Ele pode ser influente, pode ter boa dicção, boas palavras, pode ser um bom gestor eclesiástico, um bom articulador, mas se tem vida espiritual anêmica, vai transmitir anemia ao corpo de Cristo. Por quê? Porque nós só vamos repartir, só vamos transmitir aquilo que nós já temos. Por isso que este tema ele é essencial para a saúde em qualquer igreja que diz conhecer o seu Senhor, sendo Ele Jesus Cristo. Então, no nosso oficialato, o que vai confirmar o nosso chamado, ou não, pode fazer o contrário também, é a vida espiritual que nós praticamos. Nós não temos como fazer esta abordagem num outro viés se buscarmos as páginas sagradas para examinarmos juntos, como vamos fazer daqui a pouquinho. E vida espiritual tem a ver com a consciência do que somos e também a qualificação necessária para chegarmos onde nós precisamos chegar. Quem sou? O que sou? Isso tem a ver com a saúde da nossa vida espiritual. Onde é que eu quero chegar? Isso também tem a ver com a saúde da nossa vida espiritual. Então, quando a palavra de Deus faz referência aos líderes que foram chamados, sempre chama, conclama esses líderes ao cuidado com a sua vida espiritual. O texto que foi lido aqui no início fala, olha, cuidem muito bem de vocês, líderes, bispos, presbíteros, pastores, para depois poderem cuidar dos demais. Se nós tentarmos inverter isso, certamente o desastre virá. Então, o descuido com a nossa vida espiritual nos prejudica na prática do oficialato. É por isso, gente, que o oficialato é mais vida do que títulos, do que reconhecimentos públicos. O oficialato é mais aquela vida que convence os outros de que, de fato, existe um chamado genuíno na nossa vida, que nós não fomos chamados por causa de coisas fora de nós, mas o verdadeiro chamado é aquele que existe e é comprovado na vida de todo e qualquer oficial. Então nós não somos chamados a uma amostra de diplomas, de certificados, nem de tradições, mas nós somos chamados a servir como quem se põe como exemplo para a comunidade, exemplo de espiritualidade, a ser copiado este exemplo por aqueles que nós lideramos. Então, a nossa vida espiritual ela é reconhecida pela prática que nós exibimos.
Quem espiritualiza demais, teoriza demais, diz eu sou e as coisas acontecem, mas não demonstra isso na prática, na vivência, na vida, pode ter bom discurso, até carregado com uma certa autoridade, mas não vai fazer os efeitos que Deus espera que sejam feitos na vida do seu povo, a Igreja de Jesus Cristo. É muito fácil e, ao mesmo tempo, profundamente desastroso nós queremos biblificar ou teorizar a nossa vida espiritual. Tem gente que vive aí aos arrotos de textos bíblicos. Fala e fala um versículo após o outro e sabe muito texto bíblico. Mas nós somos conclamados, enquanto oficiais, a conhecermos a palavra, sim. Mas muito mais é que as pessoas percebam essa palavra sendo posta em prática na vida dos seus líderes. E nós bendizemos a Deus por tamanho privilégio. Sobre isso nós temos um alerta de John Stott. Eu parti do princípio que eu seria mais pastoral e menos acadêmico nesse nosso encontro. E nós vamos estudar um pouco da palavra de Deus. E alguns teólogos que escreveram alguns textos muito bons. É interessante porque nós vemos de grandes teólogos textos bons e textos não tão bons. Tantos que começaram tão bem, mas não continuaram bem. Então, quando eu cito um ou outro aqui na nossa reflexão, eu não quero dizer com isso que eu endosso de ponta a ponta o que essas pessoas falaram, mas uma ou outra frase eu gostei, concordei e achei que ajudaria a ilustrar a abordagem que nós estamos fazendo. Então, John Stott ele falou o seguinte, escreveu, não basta possuir uma Bíblia, ler a Bíblia, amar a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Precisamos nos perguntar, será que o Cristo da Bíblia é o centro das nossas vidas? Então, o nosso tema ele é indispensável. Na medida em que ele nos conduza a nos parecermos mais com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo. O Cristo da Bíblia. É importante sabermos, conhecermos, ensinarmos com esmero a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas eu fico com essa pergunta na última frase do Stott. Ele disse, será que o Cristo da Bíblia é o centro das nossas vidas? Isso, na verdade, é o que importa. Para dizer que o tema que nós estamos cobrindo juntos neste momento é extremamente importante. Ele nos direciona, ele nos conduz a uma postura de utilidade que somente quem estabeleceu o oficialato, e não fui eu, é o dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo, somente quem estabeleceu o oficialato conhece na sua essência a abrangência da importância do assunto. Porque é muito fácil percebermos, vermos gente se metendo ao oficialato das mais diversas maneiras. Gente esforçada, gente com boa intenção. Mas segundo a vontade do nosso Deus, este tema precisa ser considerado conforme os princípios que ele estabeleceu previamente. É por isso que nós vamos ao segundo ponto da nossa reflexão, que a fundamentação bíblica é indispensável. Não adianta nós discutirmos apenas as nossas preferências quanto ao oficialato. Essas preferências variam de igreja para igreja, denominação para denominação, de família para família, de realidade, de contexto para contexto. Por isso nós não viemos aqui para simplesmente discutir as nossas preferências, mas eu gostaria amorosa e carinhosamente de convidá-los a que nós examinemos a fundamentação bíblica para este tema tão importante. Talvez esta seja uma das demandas menos cultivadas no nosso contexto eclesiástico chamado pós-moderno. Nós queremos decidir as paradas nas igrejas e nós começamos a conversar nos corredores. Nós começamos a perguntar o que o outro acha, o que a outra acha, assim por diante. Nem sempre nos lembramos de dizer, olha, pare o mundo, porque importa fundamentarmos a sequência da nossa vida e do nosso ministério na palavra de Deus. Então, por isso, nós temos visto que poucos líderes, eu tenho visto isso, que são formadores de lideranças,
direcionam as suas ênfases para a dependência vital da palavra de Deus. Eu tenho participado de alguns eventos, tenho lido a respeito de outros eventos, e assim, ao oferecerem treinamento sobre o oficialato, acabam desviando o foco ou a base maior da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Nós temos visto mais uma batalha identitária, eu chamo de identitária, denominacionalista e ideológica, do que bíblica. Porque é muito mais fácil nós vermos grandes grupos reunidos em torno de um assunto, por exemplo, como o oficialato, que é o que nós estamos abordando. Mas nós vemos que a abordagem deste tema, ele tem tanta divagação, e nós vemos gente falando mais sobre identidade, o que um é, o que o outro é. Esse denominacionalismo que é terrível. As denominações existem, estão, e graças a Deus por elas. Nós temos pratos para todos os gostos, é verdade. Existe um ponto muito positivo nisso, mas torna-se extremamente negativo quando eu faço da minha denominação, seja ela qual for, o ponto de referência para definir ou buscar definir a vontade de Deus. A vontade de Deus se busca, se entende, se aprende na palavra dele, e não nos nossos nichos denominacionais, irmãos. É muito importante que nós não esqueçamos disso. E muitas vezes, até essas denominações, elas são rachadas, elas são divididas por conta de ideologias. Então, no lugar de abrirmos as Sagradas Escrituras, examinarmos para vermos como é que as coisas de fato são, muitas vezes nós ficamos discutindo identidade, denominação e ideologias, mais do que a palavra. Isso precisa ser percebido. Sabe, gente, eu tenho visto, eu digo isso com tristeza, eu tenho visto isso acontecer. Deus nos tem dado uma caminhada razoável em termos de tempo e de experiência ministerial, pastoral, em tantos lugares. E já cheguei tão animado para participar de eventos, hoje eu quero aprender como eu nunca aprendi antes. Essa é sempre a postura que eu tento trazer para o meu coração a participar de um evento como esse. Mas eu vi, infelizmente, em momentos extraordinários, quando estávamos todos ávidos por entendermos um pouquinho mais sobre o oficialato, eu vi batistas querendo batistizar os outros. Eu vi luteranos querendo luteranizar os outros. Eu vi presbiterianos querendo presbiterianizar os outros. E eu vi, infelizmente, pouca gente convidando as demais pessoas a um exame escriturístico, bíblico. Isso coloca em evidência o risco que nós temos corrido, que nós temos vivido. E muitas das nossas igrejas continuam sem uma noção mínima do que eu chamaria de essencial para a nossa compreensão a respeito deste assunto. O que eu costumo chamar de teologia pastoral e gestão eclesiástica, segundo a Bíblia. Se nós resumíssemos o grande oficialato num bom estudo sobre teologia pastoral e gestão eclesiástica, e dessemos a abrangência que este tema, que este assunto demanda, nós aprenderíamos muito, nós cresceríamos muito, nós serviríamos e frutificaríamos muito. Porque teologia pastoral é aquela que nos conduz à correta percepção do oficialato, seja ele qual for. O diácono, a diaconisa, que tem uma boa percepção de teologia pastoral, vai longe, vai servir de uma maneira não ordinária, mas extraordinária, diferenciada. O oficial precisa conhecer teologia pastoral. E a gestão eclesiástica envolve tudo. Agora, gerir princípios eclesiásticos, a vida eclesiástica, com uma boa teologia, ou fundamentados numa boa teologia pastoral, é isso. É isso que nós mais precisamos nas plagas brasileiras, é isso que nós mais precisamos nas igrejas cristãs, no mundo todo.
Mas é muito fácil nós deixarmos esse princípio e vagarmos por outros. Então, precisamos entender que liderança é assunto que precisa ser visto como responsabilidade e conforme as Escrituras. Não quero chamar de irresponsável qualquer outra abordagem, não. Mas quero dizer, ao mesmo tempo, que qualquer abordagem quanto ao oficialato que arreda pé das Escrituras Sagradas corre seríssimos riscos. Então nós somos chamados a isso. Não se deveria ensinar meras interpretações aleatórias e nem ilações pessoais. Deveria ser sempre a busca de se chegar, vejam só, a um entendimento correto. É questão de entendimento, deixando a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Nós, às vezes, lemos o texto e vamos buscar entendimento para o texto fora do texto, num outro contexto. Às vezes é o contexto, seja qual for, mas nem sempre o contexto das páginas sagradas. Nós temos aprendido que, diante de uma boa hermenêutica, que é a ciência da interpretação, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós sabemos disso e aplicamos em diversas áreas. Mas vejam comigo que quando trata do oficialato, é comum nós vermos um texto bíblico sendo citado, mas a interpretação voltada para o oficialato torna-se prejudicada, porque ela abandona os contextos próximo e remoto. Isso quer dizer que eu vou ficar com uma compreensão equivocada do que realmente aquele texto bíblico está querendo falar, querendo ensinar. Então, não se deveria ensinar meras interpretações aleatórias, nem meras posições pessoais. Eu gosto de uma fala do Green Goldworthy, no livro Toda a Bíblia como Escritura Cristã. Veja só o que ele escreveu ali. Se nós, evangélicos, somos um povo da Bíblia, temos de ser diligentes em desenvolver nosso entendimento da mensagem da Bíblia. É simples assim. Nós nos autodenominamos povo da Bíblia, povo da palavra. Povo da reforma é povo da reforma por causa do efeito da palavra de Deus, que é transformador, reformador, é extraordinário. Nós somos chamados a este ponto, a vivermos aquele trabalho profundo para termos o entendimento correto do que é a palavra de Deus. Não adianta simplesmente ler. Então a palavra de Deus, ela é a sã doutrina e o referencial seguro para dirigir duas coisas aqui. Tanto dirigir todas as nossas motivações, quanto avaliar todas as nossas realizações. Pensa em motivação. Ela está correta ou não? Eu vou examiná-la à luz das Escrituras. Não é mais só motivação, é realização. Como foi a realização? Está correta ou não? Me deixa perceber. Eu vou examiná-la também segundo as Escrituras. Eu gostaria, e vai ser ano passando, eu vou falar rapidinho sobre isso, e eu creio até que os textos vão ser projetados para vocês, outros podem procurar em casa, não tem problema. A importância que Deus dá à singularidade da sua palavra para resolver absolutamente todas as situações. Quanto mais no que diz respeito ao oficialato, porque o oficialato não é autopromoção, não é glória para a minha família. O oficialato é a capacitação que nós recebemos para servirmos melhor. Num sentido até humilhante. Eu preciso ser muito capacitado. Para quê? Para servir melhor no corpo de Cristo. Esse é o verdadeiro objetivo do oficialato. Mas onde é que o verdadeiro oficialato fundamenta-se, estriba-se? Qual é o único arrimo, a única base? Vejam comigo. Salmo 119, versículos 11 e depois 105. Diz assim: eu guardo a tua palavra no meu coração. Guardo o quê? A tua palavra. Onde no meu coração. Com que propósito? Para não pecar contra ti. Sabe, eu queria pecar menos. Então envolva-se mais com a palavra de Deus, porque esse é um dos efeitos dela na sua vida. A palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus. Por isso o oficialato não deveria ser considerado fora
da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. A Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, seja qual for a obra, a função, o exercício, o serviço. A fundamentação segundo o coração de Deus brota das páginas sagradas. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Para alguns eu estou só repetindo, eu sei que muitos de vocês conhecem esses textos de cor e salteado, mas veja, porque a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir o indivisível, que é a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Gente, com uma fonte garantidamente pura como essa, por que a gente às vezes vai buscar instrução para o oficialato e outras matérias da Igreja de Jesus Cristo noutras praias, noutras paragens? Eu creio que tem muitos homens e mulheres que foram dotados de um discernimento diferenciado, que entendem bem, que são mestres, que explicam, que transmitem muito bem, que ajudam o povo de Deus ao claro entendimento da palavra de Deus. Mas essas pessoas, por mais incríveis que sejam, não substituíram, não substituem e jamais substituirão a singularidade da palavra de Deus. Leio, gosto muito de ler, recomendo leituras constantemente no meu pastorado. Mas eu peço que as pessoas aprendam a avaliar as leituras que fazem a partir de uma leitura contínua e ininterrupta da palavra de Deus. Pois é por este livro sagrado que nós vamos poder avaliar todas as teologias e todos os teólogos do mundo. Então, por isso nós vamos para Atos capítulo 13. O texto com o qual eu gostaria de ter começado, mas na verdade eu me esqueci, mas eu vou lê-lo agora com vocês. Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Então o que fizeram? Jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Aqui nós temos a palavra de Deus descrevendo um contexto extraordinário no qual a Igreja de Cristo acabara de nascer historicamente, de ser permanentemente habitada com o Espírito Santo. Lembra-se lá de Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo? A igreja cresceu exponencialmente, tornou-se naqueles dias a queridinha de todo mundo. A Bíblia diz lá no livro de Atos, as pessoas amavam os cristãos e todos admiravam os cristãos. Lembram-se disso? Está no livro de Atos. Mas ela precisou ser arrancada do seu conforto, onde desfrutava na cidade de Jerusalém. Aí nós chegamos lá em Atos capítulo 8, quando narra o esparrame, a diáspora. E a igreja precisou sair do seu conforto e foi espalhada por todo o mundo, mas principalmente na Ásia Menor, ali, alguns dizem menor, maior, a depender da região, no século I. Você para e pensa em tudo isso. Agora, era uma igreja dispersada, longe do seu conforto litúrgico, já não estavam mais em Jerusalém, as donas de casa longe das suas plantinhas de estimação, longe daqueles encontros, das conversas dominicais com os irmãos, etc, etc. A igreja foi espalhada. A palavra diz que todos foram dispersos, lembra-se do texto? Exceto os apóstolos. Só eles permaneceram ali, mas a igreja foi, no amor de Jesus, espalhada, porque precisava espalhar aquele evangelho da salvação a todos que viessem a crer. Agora, o que faz uma igreja espalhada? Como que você lida com isso? Como é que ela vai se
reestruturar, se estabelecer. Então a igreja espalhada precisou ser buscada, precisou ser assistida por uma boa liderança, a partir da boa liderança que já existia na igreja cristã reformada de Antioquia. Pensem comigo. Foi isso acontecendo. A igreja acabara de ser transformada, vivendo uma realidade extraordinária, e de repente essa igreja é espalhada por cantos que muitos nem conheciam, mas fugiram de Jerusalém. Como que você trabalha, como que você reestrutura essa igreja que estava tão bonita, tão pujante na cidade de Jerusalém? Através do estabelecimento de uma boa liderança. E a palavra de Deus nos ensina que na igreja de Antioquia existia uma boa liderança, e o texto de Atos no capítulo 13, que eu acabei de ler para vocês, é a respeito desse momento. Eles olham um para os outros e dizem agora. Sabe o que Deus faz? Diz, olha, fiquem sossegados, porque esse negócio de estabelecer, estabilizar a igreja, é um negócio meu. Vai funcionar se for do meu jeito. Vai fazer sentido se for com aquilo que eu tenho estabelecido. É por isso que eu vejo aqui, gente, uma oportunidade enorme de nós aprendermos um pouco sobre isso. Algumas instruções que são indispensáveis ao nosso estudo. Então, eu vejo em Atos 13, nesses versículos lidos, a existência de boa liderança é uma ordem do Espírito Santo dada à Igreja de Cristo. Ficou claro isso para vocês na leitura do texto? Eu espero que sim. Se tiver qualquer dificuldade, pega depois e releia Atos 13, você vai ver de onde essas ideias foram extraídas, tá bom? Eu não vou aqui discuti-las, agora porque o nosso tempo também não nos permite. Uma segunda ideia. O chamado para a boa liderança sempre virá no ambiente da mais autêntica espiritualidade. Não espiritualidade de rótulo, de fachada, mas o cultivo de uma verdadeira intimidade com Deus. Aquele povo não estava brincando quando se reunia para orar e jejuar e buscar a direção de Deus. Isso é trabalho árduo. Por isso é chamado de serviço, de obra. E a palavra para descrever o que nós, enquanto oficiais, temos que lidar, no grego ergon fala de um esforço extenuante. É algo extraordinário. Daí que nós temos a tal da bicicleta ergométrica, que alguns fogem dela, né? Que é o nosso teste de esforço. Daí que vem a palavrinha, ergon. A Bíblia diz que a obra do Senhor é serviço. É algo que às vezes é extenuante, é estafante, é cansativo, é enfadonho, é um tanto de coisa. Mas quando somos chamados a considerarmos o oficialato, é a isso que você e eu somos chamados. É extraordinária essa percepção. Em terceiro lugar, eu percebi também que a escolha correta de boa liderança foca as pessoas que Deus já aprovou. Está lá em Atos 13. Tinham vários discípulos e discípulas reunidos ali, mas Deus disse, eu quero. Ele pensou um, outro e outro. Mas não poderia mandar um time logo. Manda um time, uma banda, um pessoal que toca, outro que faz malabares, etc. Deus disse, não, eu quero este. É Deus quem escolhe. Pensa no oficialato que vai abençoar o corpo de Cristo. Pensa. E quando pensar, erga a sua voz para o céu e diga, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos de oficiais, pastores, presbíteros e diáconos, que sejam segundo o seu coração, porque essa igreja é sua, esse povo é do Senhor, e nós só aceitamos se vier do Senhor, e se vier do Senhor, pode não usar o termo que eu prefiro, mas é esse que eu quero, porque vem do Senhor. Oficialato é alguma coisa que Deus estabelece. Ele faz acontecer, e graças a Deus por isso. Então, os bons líderes que foram chamados e separados foram também enviados para um serviço, uma obra, não um passeio, não um piquenique. É muito importante nós observarmos isso. Há vários textos no Novo Testamento falando sobre os oficiais, e diz que a responsabilidade deles é se engajarem numa obra. Se alguém aspira ao oficialato, grande passeio aspira. Na minha Bíblia está escrito obra, almeja.
obra, serviço, ergon, algo que tem peso, algo que demanda, mas é presente de Deus para algumas pessoas. E, finalmente, todo o processo de se trabalhar boa liderança começa, continua e se concretiza na prática da verdadeira espiritualidade. Está também em Atos capítulo 13. Depois que o povo jejuava, orava ao Senhor pedindo orientação, Deus deu orientação através do seu Espírito Santo de maneira muito clara. Lembre-se que eu estou em Atos capítulo 13. Então Deus diz: eu quero este, pronto, para este momento. E que foi o que a igreja falou? Alguns devem ter virado: não, já que eu não fui chamado, boa viagem. Eu achava que eu estava muito mais qualificado do que o outro. Vai em paz. A Bíblia diz que eles continuaram. Então, jejuando, esse povo não parava de fazer isso, né? Significa dependência. O meu jejum não é para mostrar o quanto eu vou sem comer, não. O jejum é para demonstrar que a minha atenção, que o meu foco estão centrados no Senhor. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, nos despediram. Isso é extraordinário, isso é lindo. Senhor, conceda-nos oficiais segundo a sua vontade. Ok, são esses. Agora nós vamos orar, nós vamos recebê-los, abraçá-los, promovê-los, nós vamos enviá-los, nós vamos despedi-los para a sua glória. Mas tem outro texto igualmente importante, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, se você pode ir comigo aí na sua Bíblia. Eu sei que é um texto bem conhecido e mencionado em momentos como esse, mas em Tito capítulo 1, começando no versículo 5, nós vamos perceber que os anos passaram, mas Deus continuava senhor do processo para estabelecer boa liderança. A Bíblia diz assim: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade aí nessa ilha de Creta, constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja... então vem a lista de qualificações. Uma ilha grande, com muitas igrejas recém-implantadas, que, embora feitas com muito carinho, com muito esmero, precisavam ser postas em ordem, precisavam funcionar dentro de um princípio de organismo conforme estabelecido pelo próprio Deus. O que é que precisavam fazer então? Estabelecer oficiais. Está escrito. Só que oficiais não são estabelecidos. Pega o melhorzinho de vocês e transforme-o num isso ou noutro aquilo. Que sejam segundo essas prescrições, essas qualificações aqui. E nós aprendemos então neste texto. Primeiro, que bons oficiais são indispensáveis nas igrejas. Deus deixou isso bem claro. Eu deixei você em Creta por essa razão. Faça isso, estabeleça oficiais. Só que não venha estabelecer oficiais despreparados. As igrejas mais pujantes e bem intencionadas só serão devidamente organizadas e caminharão em ordem se tiverem bons oficiais liderando. As igrejas já estavam lá. Por que tanta preocupação com o estabelecimento do oficialato, dos oficiais? Porque esta é a vontade de Deus, simples assim. Mas bons oficiais, atentem bem para isso, meus queridos, bons oficiais são feitos. Daí as qualificações antecedendo qualquer prática na igreja. Antes de falar sobre o que fazer, é como a ideia que nós temos em 1 Timóteo 3, versículos 1 a 7, que nós não vamos ler agora. Mas nós precisamos nos lembrar sempre de que oficiais não nascem oficiais. Acaba-se de batizar o bebezinho. Aqui, cara de presbítero, né? Ninguém nasce oficial. Olha o pastorzinho vindo aqui. Que diaconia maravilhosa. Oficiais não nascem oficiais. E aqueles que se fazem oficiais não servem para liderar o rebanho de Jesus Cristo. Então, um curso sobre oficialato é, portanto, como um convite a que nos deixemos fazer. Eu, quando escrevi isso, eu ministro assim e penso exatamente assim: Senhor, enquanto pastor, me faça ser o pastor que o Senhor quer, não que eu queira ser,
não o que eu gostaria de ser. Eu estou aqui me deixando fazer. Nós precisamos ser feitos e refeitos tantas vezes quantas forem necessárias. É um processo sem fim em nós. É por isso que vem o princípio em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, reticências. Se você cuidar de si mesmo, insistir nesse cuidado, aqui nós aprendemos que mesmo investindo pesado nessa capacitação, só seremos bons oficiais se nós vigiarmos. O menor descuido pode ser fatal. Eu gosto muito aqui de uma frase de Spurgeon, depois de pensarmos que cuidarmos e continuarmos cuidando daquilo que recebemos é a necessidade. Spurgeon, quando falava sobre a autovigilância na vida do líder, ele enumerou 3 coisas que eu acho extraordinárias. Temos que ter uma salvação garantida. Se não for salvo, eu vou liderar por aqui. Temos que ter uma piedade vigorosa, algo que comprove a fé que nós professamos com os lábios, e temos que ter um caráter coerente. Porque não adianta eu professar uma coisa e viver outra. Então, algumas pessoas falam, mas então é difícil esse negócio. E eu gosto de uma frase que ele colocou lá em lições aos meus alunos. É uma frase relativamente longa, mas diz assim: dentre todas as aquisições espirituais, é necessário, além de todas as outras coisas, conhecer aquele que é o remédio certo para todas as doenças. Então, conheçam Jesus. Sentem-se a seus pés. Considerem sua natureza, sua obra, seus sofrimentos e sua glória. Regozijem-se em sua presença. Tenham comunhão com Ele dia após dia. Conhecer a Cristo é compreender a ciência mais excelente. Vocês não podem deixar de ser sábios se tiverem comunhão com a sabedoria. Não lhes poderá faltar força se tiverem comunhão com o poderoso Filho de Deus. E assim eu preciso caminhar para o meu encerramento. E todo o material que eu não conseguir lhes transmitir, agora vocês podem depois ligar para o ILET pedindo que eu preciso do restante do material. Mas é indispensável, pelo menos, citarmos que a responsabilidade de liderar ela é compartilhada. A eficácia do oficialato numa igreja depende tanto do oficial quanto da igreja. Nós muitas vezes falamos muito sobre o oficialato para oficiais, alguns que já são, outros que gostariam de ser, mas nos esquecemos de fazer aquelas abordagens indispensáveis para com toda a igreja de Jesus Cristo. Porque as igrejas escolhem os seus oficiais. E esses oficiais, em muitos casos, vão representar a igreja. Então nós temos que tomar bastante cuidado quanto a isso. A responsabilidade do oficial. O oficial ele contribui com a sua igreja mediante o exercício do seu chamado, que só vai prosperar se houver zelo pela sua vida espiritual. Atentemos para isso. O oficial precisa demonstrar intimidade com Deus e piedade no relacionamento com os outros. Eu gosto de uma frase do monge Lutero, Martinho Lutero, lá no século XVI. Ele dizia, olha, o cristão não deveria viver em si, mas em Cristo e no próximo. Em Cristo pela fé e no próximo pelo amor. É uma vida como que fora de nós mesmos. O oficial é chamado a isso. Eu disse minutinhos atrás que nós somos chamados a sermos capacitados da melhor maneira possível para servirmos ao povo de Deus da melhor maneira possível. O oficialato não é status. É uma plataforma para um bom serviço que devemos apresentar ao Senhor Jesus Cristo, dono da igreja. E um pouquinho sobre a responsabilidade da igreja. A igreja precisa aprender a se enxergar no cenário onde o papel dela é indispensável e muitas vezes mais decisivo. Gente, o papel da igreja às vezes define muito mais a atuação do oficialato dos seus líderes do que os oficiais em si. Porque nós só temos oficiais
conforme escolhas feitas pelas nossas igrejas. E é muitas vezes mais fácil, olha, não tem jeito. Esses oficiais não têm conserto. Eu fico sempre com vontade de conversar com a igreja. O que foi então que você fez dessa pessoa um oficial? A responsabilidade ela é tanto da igreja quanto do oficial. O resultado da liderança formada vai sempre depender da decisão de quem os escolhe. A igreja precisa receber dos nossos púlpitos constantemente instruções a respeito do oficialato. Pastor, acha que todo mundo aqui quer ser oficial? Não. Tenho certeza que não. Mas tenho, por outro lado, certeza de que toda a igreja precisa conhecer sobre o assunto. Tanto os oficiais atuais, os futuros oficiais, bem como toda a igreja que vai escolher esses oficiais. Então nós temos que treinar alguns na prática do bom oficialato, mas nós temos também que ensinar a igreja quanto ao seu papel na escolha e na vida. Escolha e vida dos seus oficiais. Porque muitas vezes a igreja escolhe o oficial e se esquece dele. A igreja escolhe o oficial para liderar, mas precisa acompanhar a vida do oficial para seguir. Isso nós aprendemos. Nós somos estabelecidos por exemplo. Deus é quem estabelece, mas a igreja participa e interage no processo. É o que a gente vê em Hebreus capítulo 13, versículo 7, versículo 17. Depois vocês podem ler em casa, ou os que estiverem assistindo posteriormente podem ver isso com carinho, que fala para a gente se lembrar dos líderes com um propósito. Existe uma participação da igreja na vida e na prática dos seus oficiais. É por isso que tem uma frase aqui do Anyahuile, eu gosto muito dele. Isso eu achei no site da Fiel, no ano de 2015, tá? Eu digo para vocês, 22/7/2015 foi publicado. E eu capturei. Isso merece muita atenção. Uma igreja sem líderes piedosos é uma igreja em perigo. É uma igreja que não treina outros líderes, é uma igreja infiel. Deus nos dá líderes nas igrejas para o seu amadurecimento, unidade e solidez em cada congregação local. Sem a existência de uma liderança piedosa, fiel e que se multiplica, a igreja sofrerá profundamente. Mas a igreja exercerá bem o seu papel quando caminhar em harmonia com os oficiais que ela escolheu. E eu pulo aqui pedindo de vocês um veredito, ou sugerindo a vocês um veredito. Ou seja, diante de tudo isso, alguns diriam, eu estou fora. O negócio de oficialato não é comigo, essa coisa é muito séria. Mas eu diria, nós não devemos desistir, mas insistir em acertar. Eu, infelizmente, já fui portador de normas que desviaram seminaristas animados, que, quando desafiados quanto à autenticidade da sua vocação, descobriram que não tinham vocação nenhuma. Deixaram a faculdade, deixaram a teologia, deixaram o seminário. Porque antes do que muito tarde. Nós inserimos pessoas no oficialato como um test drive. Isso aqui leva jeito, vamos ver o que dá. É muito mais sério do que isso. No exercício do nosso oficialato, às vezes é mais fácil culpar a igreja. Oficiais, às vezes, se fosse uma igreja mais fácil, até que pastorearia melhor. Isso é desculpa de pastores que não conhecem a sua vocação, se é que a tem. Porque toda ovelha de Jesus, ele estabeleceu assim, precisa de pastor. E todo pastor foi vocacionado para cuidar, segundo o Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, de cada ovelha. Às vezes é mais fácil culpar a igreja, ou culpar o cheiro do desinfetante que se usou no banheiro do templo. Eu já vi rachas em igrejas por causa do cheiro do desinfetante. Os oficiais, no lugar de tratarem de coisas mais importantes, foram discutir temas pífios, pobres. E quando nós nos submetemos a discussões que não glorificam a Deus, nós também não investiremos na saúde da igreja. É mais fácil discordar das admoestações. Sim, é bem mais fácil. Joga a toalha, como alguns diriam, chuta o pau na barraca. Por quê? Eu estou sendo admoestado, eu estou sendo confrontado ou confrontada.
Meus irmãos, minhas irmãs, glórias a Deus quando nós achamos homens e mulheres de Deus que vêm e nos confrontam. Esses dias alguém chegou para conversar comigo e disse: pastor, será que eu poderia conversar um pouquinho com o senhor? Parece que eu tenho que lhe chamar a atenção. Eu falei: eu vou receber essa conversa sentado em humildade. Se quiser eu me ajoelho, mas não precisa tanto. Eu falei: ou eu estou pronto para aprender enquanto sou admoestado, ou então eu não entendi direitinho o verdadeiro princípio do verdadeiro oficialato. É mais fácil discordar quando eu sou admoestado. É também mais fácil transformar assuntos que são eclesiásticos, como Bíblia e teologia, em questões pessoais. Não, esse oficial não larga do meu pé. É comigo, o negócio tornou-se pessoal. E às vezes nós, enquanto oficiais, isso aqui é pessoal, não é? Por que a gente não trata isso no campo da teologia, da Bíblia? Mas a gente deixa de lado os princípios que são fundamentais, porque eles são inamovíveis, imexíveis. Mas as opiniões pessoais, não. Se eu não gosto da sua, você não gosta da minha, cada um para um lado, ponto, está tudo bem. Acabou de acontecer um racha. Deus não foi glorificado comigo, mas a nossa humanidade sai satisfeita. Nós temos que aprender a ser humildes quando nós somos admoestados. E quando nós somos chamados a não transformarmos essas questões tão importantes em outras pessoas. Ou até deixar o oficialato na cidade. Não aguento mais esse negócio. Chega! E às vezes a pessoa está contribuindo, fazendo algo tão extraordinário. Então já temos tudo o que nós precisamos para a vida. Eu queria que vocês se lembrassem comigo disso, conforme 2 de Pedro 1:3. Nós já temos tudo o que precisamos para a vida e a piedade na vida. Vida, fôlego, piedade na vida é um estilo que nos identifica com Deus a quem nós servimos. Eu estou falando de uma pessoa piedosa, que manifesta a vontade do soberano, do eterno na sua vida. Alguém que vai olhar e vai dizer: de fato, parece que eu estou vendo aqui, conversando com Jesus Cristo aqui perto de mim. O que a Bíblia diz? Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Isso que a Bíblia diz. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Mas a base para usarmos tudo isso não está na nossa experiência de vida, mas na autoridade das Escrituras Sagradas. Então, não nos esqueçamos de que a nossa natureza, segundo a índole que cada um de nós tem, por melhor que seja, ela não faz parte das listas das qualificações bíblicas para o oficialato. Eu pensei que era bom, mas se eu não for qualificado com as qualificações bíblicas, eu nunca serei bom o suficiente para ser oficial na Igreja de Jesus Cristo. As qualificações precisam ser estudadas por nós, aprendidas por nós, adotadas por nós, mas precisam ser também eficazes em nós. Se não tem eficácia na minha vida, por que é que eu vou liderar as outras pessoas com coisas falsas? Que Deus nos ajude. Que Ele nos abençoe. E que juntos nós sejamos oficiais, homens e mulheres, segundo o coração de Deus, para a glória dEle. Obrigado pelo privilégio de participar com vocês. Doutor Marildo? Ou quem mais deveria ter a palavra nesse momento? Sou eu mesmo. Então, eu quero agradecer a participação, a presença, mais a presença dos que estiveram conosco aqui, aqueles que participaram remotamente. Deus abençoe a todos. E que seja quando for que essa reflexão for ouvida, que nunca se perca de vista que o essencial para o povo de Deus deveria ser as instruções segundo a palavra de Deus. Eu gostaria de orar. Eles podem ter perguntas. Ok, já não quero encerrar e sair. Mas ok, não, mas tudo bem. Se é momento para perguntas, fiquem à vontade. Pode encerrar. Posso? Pai bondoso, ajuda-nos na compreensão de quem o Senhor é e de como é que o Senhor quer que nós o sirvamos. Ajuda-nos. Damos graças pelo privilégio de servirmos a um Deus extraordinário, o único Deus que existe, maravilhoso como o Senhor, que estabeleceu todas as coisas perfeitamente.
em relação à saúde e ao progresso da sua igreja, o Senhor estabeleceu oficiais. E estabeleceu uma lista extraordinária de qualificações para que pudessem possuir essas pessoas, de maneira que, ao servirem a Igreja de Jesus Cristo, estejam simplesmente praticando essas qualificações que nos foram dadas do alto. Graças damos por este momento, por este tempo, por todos quantos podemos participar, mas, sobretudo, pela objetividade da sua palavra e do Divino Espírito Santo que nos instrui, iluminando-nos, guiando-nos a toda a verdade. E assim pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pois bem, minha querida, eu não sabia do protocolo.